que são ANFIs? ANFIs são técnicas que integram conceitos de lógica fuzzy, lembram que o meu mestrado foi em controle fuzzy, e redes neurais artificiais, aproveitando a vantagem desses dois frameworks. Tá? Frameworks é um termo usado em ciência da computação para descrever palavras que são, descrever o arranjo dos sistemas computacionais, tá? Então, framework é uma palavra que está associado ao arranjo do sistema computacional. Bom, e aí a gente cai na questão de que eu preciso primeiro entender o que são redes neurais artificiais, né? Essas redes neurais artificiais são sistemas que imitam as redes neurais naturais. As redes neurais naturais são as redes de neurônios que nós temos no cérebro, por exemplo. Né? Quando a gente tem uma rede neural artificial, o que a gente tem? A gente tem algum dado de entrada, algum XIJ, e aí a gente tem uma correlação com alguma variável de saída YIJ. Então, por exemplo, quando a gente é criança, e pelas primeiras vezes lá os nossos pais, os nossos responsáveis, né, eles nos dão uma bola, né, a gente tenta correlacionar aquele objeto físico com o que a gente percebe dele. É assim que a nossa rede neural natural foi treinada. Então, nós tivemos um treinamento de redes neurais naturais no nosso desenvolvimento. Aqui, nós estamos falando de redes neurais artificiais que se baseiam em modelos matemáticos. Então, eu vou precisar ter uma equação de um neurônio, e aí eu posso usar quantos neurônios eu quiser, tá? Para quê? Para poder transformar esse dado de entrada num dado de saída. Então, eu tenho aqui uma função 1, aqui uma função 2, aqui uma função 3, aqui uma função 4, aqui uma função 5. Essas funções matemáticas, elas são, em geral, né, a gente tem algumas funções que se sabe que dão certo para redes neurais, e uma dessas funções é essa função que eu estou desenhando aqui, que é a função sigmoidal. Então, a função sigmoidal tem um motivo para ela funcionar, tá? Então, se aqui eu tiver x, a entrada do neurônio, e aqui eu tiver a saída do neurônio, que eu vou chamar de z, tá? Para não confundir com y lá, tá? E aqui eu tiver mais 1, e aqui eu tiver menos 1. Essa função aqui, que é uma função sigmoidal, tá? Ela é uma função que eu tenho uma saturação. Existe um modelo, um motivo para que os modelos de F1, F2, F3, F4, F5, escolhidos como a função sigmoidal, tá, funcionem. E aí é interessante, se baseia num trabalho da década de 50, de dois caras que eram fisiologistas. O que eles fizeram? Eles fizeram uma maldade com um sapo. Eles arrancaram o olho do sapo e excitaram com substâncias químicas o nervo óptico do sapo. E aí eles fizeram uma correlação entre o sinal elétrico que aparecia no nervo óptico do sapo com as substâncias que eles usaram. E eles descobriram que a função que se ajustava era sigmoidal. Então, quando eu pego e coloco uma equação de sigmoide aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e eu alimento os meus dados de entrada todos nessas funções, tá certo? Então, eu vou alimentar esses dados de entrada nessas funções, e aí o que eu vou fazer? Eu vou compor essas funções, tá? De saída, eu estou criando uma rede meio torta aqui, uma rede neural, só para explicar. Eu vou compor esses sinais para ter os meus dados de saída. Observem, quem passou a ser a minha incógnita? Passou a ser os parâmetros da função sigmoidal. Então, vamos imaginar que, em vez de usar a função sigmoidal, eu usasse a função tangente hiperbólica, que eu botasse uma função do tipo A vezes tan H de X, tá certo? Quem que seriam as minhas incógnitas? Seria o A índice I, né? Seriam os coeficientes das funções tangente hiperbólica que eu estou usando aqui. Ora, se eu conseguir determinar o conjunto de parâmetros aí que me dá uma relação
entre cada XI com cada YI, eu treinei a minha rede. Então é isso que a gente tem, treinamento de rede neural. Esse é um assunto extremamente complicado. Quem não tem conhecimento a respeito de uso de redes neurais, não tem familiaridade com as redes neurais, de início tem uma certa dificuldade para entender. Em geral, as pessoas usam só os pacotes prontos, elas só vão lá e recheiam o MATLAB, por exemplo, e usam os pacotes regionais, mas não conseguem entender como que são as técnicas efetivas de treinamento de rede. Bom, ora, como que é feito esse treinamento? É óbvio que quando eu fizer a primeira vez, eu não vou ter o Y que eu preciso observar, eu vou ter um Y que foi um Y modelado. Basta eu descrever a função do desvio entre o Y que foi modelado menos o Y que foi observado, elevar ao quadrado e somar isso aqui, eu vou ter o quê? Um erro. Quando eu minimizar esse erro, eu treinei a rede. Então, a gente já está acostumado com isso em modelo estatístico, a gente já está acostumado com isso, até na correlação linear simples, a gente está acostumado com isso. Não é complicado, tá? Bom, só que, além das redes neurais artificiais, a ANFIS usa o conceito de fuzzy. Então, eu vou precisar explicar também o que seja o fato de ser neurofuzzy. Bom, então, quando eu tenho sistemas neurofuzzy, agora eu passo a trabalhar com o conceito de nebuloso. O que é o nebuloso? É aquilo que é mal definido. Então, em matemática, existe uma lógica chamada lógica fuzzy, e essa lógica fuzzy foi descrita por Lotfi Zadeh, no final dos anos 60, tá certo? Que é a chamada lógica fuzzy. Essa lógica fuzzy, ela define que nós, seres humanos, nunca rodamos um modelo matemático para controlar variáveis, mas nós sabemos controlar variáveis. Observe, cada um de nós sabe tomar banho quente, na temperatura que deseja. Por quê? Porque o nosso cérebro trabalha com o conceito mal definido de morno. Então, como é que eu fusifico uma variável? Observe, se eu tivesse que descrever a temperatura da água do banho, tá certo? Temperatura da água do banho, tá? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui é 0 de pertinência a um conjunto e que aqui é 100% ou 1, ok? Vamos imaginar que eu defina que a temperatura de 42 graus Celsius seja uma temperatura alta. Então, aqui, ó, eu tenho o conjunto das temperaturas altas, tá? Vamos imaginar que abaixo de 35 graus Celsius, 34 graus Celsius, vou colocar aqui, 34 graus Celsius, eu vou definir que todas as temperaturas sejam baixas e que meu banho morno seja algo entre 38 graus Celsius. 38 graus Celsius. E aqui, ó, eu vou definir uma função, tá certo? Com formato linear. Então, vocês estão vendo que eu criei um conjunto de variáveis fuzzy que eu defini. Então, a água pode ser ter uma temperatura baixa, pode ter uma temperatura alta, ou pode ter a minha temperatura morna, que é a temperatura que eu quero tomar o banho, tá certo? Então, por exemplo, se eu tivesse um banho a 40 graus Celsius, 40 graus Celsius, né? 40 graus Celsius, eu teria uma água 50% considerada morna e 50% considerada com a temperatura alta, quente. Esse é o conceito de fuzzy. A gente faz isso sem saber que está fazendo quando a gente toma banho. Vocês sabiam disso? É assim que a gente faz. Tá? Por isso que o ser humano consegue controlar os sistemas, por isso que a gente consegue dirigir carro, por isso que a gente consegue dirigir o trem-bala japonês, por isso que a gente consegue fazer avião voar, porque nós temos esse sentimento embutido dentro do cérebro da gente. Talvez não seja com essa matemática, tá? Mas os conceitos são esses. A gente transforma palavras em números. Então, a lógica fuzzy é a forma
da gente computar com palavras. Então, se eu pegar e juntar o conceito de rede neural com o conceito de lógica fuzzy, o que eu vou ter? Eu vou ter um sistema neurofuzzy. Então, aonde que eu vou colocar essa parte da matemática? Eu vou colocar necessariamente em vários lugares possíveis. Eu poderia fusificar antes de entrar aqui, eu poderia fusificar, e aí eu trabalhei aí com ela toda fuzzy, ou eu posso colocar cada nó como, cada neurônio, cada nodo da minha rede aqui, como uma função fuzzy, uma função de variável fuzzy. E aí, para explicar isso melhor, né, dentro das possibilidades, eu tenho que explicar por que eu tenho as vantagens, né? Quando eu expresso o conhecimento do especialista humano em termos de variáveis linguísticas, eu consigo embutir o conhecimento do especialista humano dentro do sistema que eu vou controlar, ou do sistema que eu vou modelar, né? Qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu preciso ter uma base de regras e de funções de pertinência. As funções de pertinência eu já usei. Essas aqui são as funções de pertinência. As bases de regras estão associadas. O que eu faço se acontecer tal coisa? Então, observe. Se a temperatura do banho for baixa, no meu chuveiro aqui em casa, tá? Um chuveiro Lorenzetti, daqueles comunzinho, o que eu faço? Então, eu diminuo o quê? A vazão de água. Eu fecho a torneira. Isso aqui é uma regra. Essa regra, ela é uma regra que a gente tem na cabeça da gente. Não se precipitem achando que o controlador fuzzy faz uso disso desse jeito. Não, ele tem uma matemática para ativar cada regra. Então, eu vou ter uma base de regras, não vou ter uma única regra, tá certo? Para um sistema que eu tenho 3 conjuntos de saída, baixo, morno e alto, eu vou ter necessariamente pelo menos 3 regras, correto? Então, eu vou ter que compor uma regra. Por exemplo, se a água tivesse, no caso do meu exemplo, a 40 graus Celsius, quanto vai ser que eu vou abrir a água? Bom, então eu vou ter que fusificar a vazão também, né? Então eu preciso ter a questão da fusificação da vazão. O que é uma vazão baixa, o que é uma vazão média e o que é uma vazão alta. E aí eu vou ter que transformar matematicamente uma variável na outra. Então não é uma questão simples, tá? Eu não quero aqui, não é um curso de lógica fuzzy e eu não quero mais investir tempo nisso, porque eu sei que é muito difícil de pegar de primeira o conceito de lógica fuzzy.